Vocês, assim, agora, depois da cabine também, um pouco de ontem, né? Que, pra quem não sabe, a galera vai pro hotel, fica ali olhando pro nada, trocando uma ideia, tentando pensar na vida. Pelo menos é em casal, né? Vocês podem conversar um com o outro. Vocês já fazem uma ideia do porquê que vocês estão aqui fora já? Olha, assim, desde quando a gente entrou no Power, assim, eu agradeci de ser o Power Couple, ser casal, porque realmente deve ser uma experiência muito doida você ir sozinho. E ter todo o confinamento, logo depois, a gente ainda não tinha tido essa experiência de sair e ter essa coisa de ficar ali sozinho, porque você não tem muito o que conversar, só sobre o jogo. E aí você também não quer conversar sobre o jogo porque você saiu. E aí você fica tentando só um ali aconselhar o outro, tentar acalmar o outro. Mas, olha, eu acho que foi essa questão da gente ser muito tranquilo. A gente é um casal muito de boa. Realmente, as pessoas que estão ganhando força lá dentro são as pessoas que estão procurando embates. E o público está gostando disso. A gente não quis forçar nada. O nosso embate acabou surgindo no Quebra Power, mas talvez possa ter sido um pouco tardio. E eu acho que foi isso, entendeu? A gente sempre tentou lidar ali com as pessoas com muito respeito, com muita educação, que foi o que a gente sempre aprendeu. E a gente ali era muito ativo na casa, a Bia não saía da cozinha fazendo comida, inclusive com a linguiça Aurora o tempo todo, nuggets, pão de queijo, Você era tudo chefe da Aurora. oficial. Chefe oficial, mais novinha da casa. Não, mas era uma das principais, vamos dizer assim. Quem cozinhava bem lá, além de você? A Adri cozinhava muito bem. A Gretchen. A Gretchen. Mas, não, das pessoas que ainda estão lá, é a Adri e... O Vitor também cozinha bem. O Vitor cozinha bem também. Ele faz umas loucuras, mas... ele é muito engraçado, ele faz umas mistureba lá. Tipo, molho de tomate com canela, uns negócios assim. Ele inventa, moda. Ele gosta de inventar. Às vezes ele confunde o reality. Cara, mas no final fica bom. No final mas é o acho que que importa. os principais ali, do começo até agora, era eu e Gretchen. E a gente era muito ativo, assim, sabe? Eu sempre tava ajudando ali na convivência, nas provas, a gente adorava, sempre dava o nosso melhor. Mas eu acho que realmente essa questão de ter embate, ter treta ali direta mesmo, de desrespeito, de gritar e falar, eu acho que faltou um pouco nisso na gente. Mas é o nosso jeito, né? Então a gente não queria mudar pra não sair aqui fora e as pessoas acharem que a gente é aquele jeito, só porque foi forçado pro reality. Mas já que vocês começaram a render no Quebra Power no final, a gente vai continuar aqui. Olha o que espera eles hoje. A nossa dinâmica de apontamento especial. Olha o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que classificar os casais em algumas categorias aqui, que inclusive vocês foram citados já, por a galera que saiu. Eu imagino por um casal, a gente imagina. Pelos primeiros. Diego e Giovana. Teve mais, será? Às vezes teve mais, hein? Caraca. Você, da galera toda que entrou, você conhecia o Wake daqui de fora? Então, eu já tinha... O Wake foi o que eu conheço há mais tempo, porque eu já tinha trabalhado com ele há 10 anos atrás. Então, tipo, tem uma afinidade legal, que ele conhece toda a minha família, a gente já passou por alguns momentos bem, tanto de trabalho quanto de viagens, assim. Agora, eu já tinha trabalhado com a Rayane também, na Record, na novela Topíssima, e com o Cadu, na mesma novela, nós três. Mas de tempo, assim, de ter mais uma afinidade maior, foi com o Wake. Mas mesmo assim, a Bia, por exemplo, não tinha afinidade nenhuma com ele, nem com a Nath. Eu também não tinha nada com a Nath. A gente se conhecia por trabalho, tinha uma afinidade, mas de muito tempo. Às vezes se encontrava, sabe? assim, tipo, por coincidência no Esporadicamente. shopping, na praia. Mas aí, quando vocês fecharam o Power Couple, vocês sabiam que eles iam? Não. Não? Não, eles não saíram em lista nenhuma. A gente nem cogitou que eles iam. E outra, eles têm uma filhinha pequena, então, tipo, eu até falei com a Bia. Mesmo se eles saíssem em lista, a gente acha que não acreditaria. Quando a gente viu a gente tava em São Paulo já, antes de entrar, aí eu vi que o Wake postou, tipo, na Paulista, assim. Aí eu peguei e falei, caraca, amor, será? Porque, pô, foi bem no feriado de Páscoa, ele tem família. Eu falei, pô, mas muito difícil, ele tem uma filhinha pequena, deve ser uma logística muito... Se pra gente foi uma logística absurda pra poder estar ali dentro, planejando 3 meses, imagina pra quem tem filho e tal. E a gente nem cogitou, só que aí na hora que abriu a coletiva, a gente tava ali confinado. Caraca, eu falei, caraca, eu não acredito. Aí eu vi a Rai, vi o Cadu. E eles não estavam vendo a gente. E eles não estavam vendo a gente, era muito engraçado, só a gente. Porque o nosso telefone deu um probleminha e aí deu um delay. Aí eu ficava assim, eu não acredito, e aí, beleza? Aí só depois que ele abriu, aí ele, caraca, e aí, tranquilão. Mas lá dentro eles eram a prioridade de vocês? Tipo, se fosse pra escolher um casal pra estar na final, vocês escolheriam quem? Sim, era a nossa prioridade, assim como a gente imagina, e eu sinto muita sinceridade no Wake, que a gente também era bastante prioridade dele. Assim. Você acha que eles eram o primeiro casal, prioridade deles?
Olha, não eu sei. sentia muito verdade, mas a Bia, ela é muito intuitiva. Não, Ela eu não sei se o primeiro não casal, sabe, porque eu assim, acho se o que primeiro casal, né? eles tinham muita conexão com a gente, mas também tinham muitos com outros casais. Então é difícil falar se realmente É a muito primeira difícil de opção. falar, mas eu tive algumas conversas bem legais ali com o Eike dentro da casa. É porque como a gente já se conhecia daqui de fora, às vezes a gente esquecia um pouco de falar sobre jogo. E aí teve uma conversa que a gente foi falar realmente sobre jogo. E eu deixei muito claro, e no meu ponto de vista ele deixou muito claro que, tipo, se precisasse ali ter uma proteção em questão de voto estratégico, ou em questão de optar por um, optar por outro, eu imagino que ele me botaria como prioridade, sim. Mas Porque ficou um é o pouco jogo, dessa né? dúvida também, de que assim, ele tinha um poder ali na mão, né? Sim. Que ele poderia indicar alguém, queria tirar alguém da DR. Sim. Tinha algumas opções que ele poderia salvar você dessa DR. Então, as pessoas que eu acho que ele poderia ter colocado ali na DR, que poderiam ter tirado a gente, também seriam pessoas que eu acho que se a gente tivesse com poder, a gente também não faria. Não faria isso. Porque a gente tentaria confiar nessa questão do público mesmo, Sim. de como a gente estava aqui fora. Porque eu acho que seria um pouco incoerente. A gente estava ali dentro, eu e a gente, Bia, sempre agindo com a coerência principal. Porque não teria sentido a Seria gente muito estar difícil ali, botar sabe? alguém que a gente gosta direto. Por exemplo, a pra gente DR. tinha a opção dele colocar. Acho que Domini Adriana, Cadu o e Domini Cris. acho que tava imune, acho que não podia usar o poder nele, se eu não me engano. Que eles ganharam a prova de casal. Verdade. Poderia Cadu e colocar, tipo, o Cadu e Cris, ou Rayane talvez Vitor. a Antônia e a Ana Paula. Mas eu acho que seria um pouco incoerente, porque eles estão o tempo todo ali juntos, falando sobre jogo e tendo uma afinidade. E como já tá muito dividido em grupo lá dentro, aí ele pegar e colocar a pessoa direto na DR só pra poder me tirar, eu não sei se seria uma jogada que a gente também faria. Eu acho que a gente colocaria uma pessoa Igual ali ele pra fez. poder. É. A gente Talvez estava trocar achando que um seria por uma um. DR muito boa pra gente, até porque o Rafa e a Thalira, a gente viu que depois que a Gretchen saiu, eles não tinham muitos embates, estavam um pouco sumidos ali no jogo. Mas eu acho que essa decisão foi um pouco Acho. grupo Acha? mesmo. Sim. A gente acha um pouco, cara, na convivência Eu não sei, mesmo. só se eles fizerem alguma coisa por trás de todo mundo que for muito absurda. Porque na convivência, Selfie, eles são muito invisíveis na Juro, casa. eu acho que eu vejo eles dois momentos na casa. Tipo, de manhã, no café da manhã, que eles estão sempre lá. E tipo, no jantar, quando eles vão Eles são muito pegar alguma coisa pra invisíveis comer. assim na convivência, sabe? Então era um casal que a gente falou, pô, eles também não têm tantos embates aqui dentro. Tiveram com a Gretchen, mas a Gretchen saiu, agora eles não estão tendo com ninguém. Estão só do lado de um grupo, Qual que era essa treta da Gretchen com eles? Porque até hoje ninguém entendeu o que aconteceu. Cara, a gente também O não começo, entendeu a gente muito, também não assim. sabe como começou. Ela tava um pouco mais pro lado de votar ali com treta no Diego e na Giovana, né? Pelo aquele jeito negócio da deles Karen ali, também, teve um teve- negócio da Karen lá. Agora, com o Rafa e com a Thalira, o Diego e a Giovana estavam impossibilitados, né, de receber voto. E aí, com o Rafa e com a Thalira, cara, eu acho que foi uma coisa de energia ali que bateu, foi o nosso ver, entendeu? A gente acabou também votando em algumas DRs no Rafa e na Thalira por questão de afinidade, Exatamente, entendeu? Vamos ver essa treta, esse primeiro voto, e depois o que eles Bora, falaram de pra vocês. gente tentar entender. Sem Bora. vocês terem visto. Eu acho que Vamos ele ver. falou da questão das apostas, que eu falei que ele Primeira não postava tretinha, alto. Rafa Thalira e Gui Bia. Olha, eu vou ser bem breve aqui, até porque eu nem participei da prova de casais. E por uma questão de afinidade, que a Bia teve uma troca com a esposa, mas com o casal Então, nós junto. dois nós não tivemos. Não tivemos, e por questão de competição, assim, sabe? De comemorar a derrota e não ter um equilíbrio ali em número de apostas, o nosso voto é no Rafa e na Thalira. Vocês com o Eros e com a Gi, que não são do nosso grupo, mas transitam nele, então assim, a gente tá sempre com, né? Tipo assim, a única certeza que a gente tá tendo é que a gente tá voltando, porque, tipo, nosso mas, povo. infelizmente, a pior coisa pro jogo é esse pessoal que fica no meio. Porque a gente não consegue. Que o pessoal... Tipo, tira. Mas assim, Agora, Vitor e Rai, até então, tem um jogo muito parecido com o do Eros e o da G. A saída deles tem que servir. também. A Bia e o Gui também. Não, a Big não. A Bia e o Gui tá muito mais lá do que Não, no eles estão meio. lá, mas eles não... Não se posiciona muito, assim, Eles né? não querem ainda, tipo assim, mostrar que estão juntos. Não, o que eu quero dizer assim, não se posiciona tanto, entendeu? Eles estão indo no comodismo. Sim, exato. Tá cômodo, tá confortável. Tava confortável, Bia? Conta pra mim. Não, é porque realmente foi a pessoa que a gente menos teve afinidade, menos teve troca. A minha energia também não bateu muito com a dela. Eu tentei ainda ter algumas trocas com ela, em alguns momentos até com a Gia, a gente se maquiando.
Mas realmente foi a pessoa que tinha que ser ali pra esse primeiro voto. É muito difícil, assim, logo na primeira semana, você tá julgando as pessoas pela personalidade, pelo caráter. Eu realmente não consigo ser falso a ponto de achar alguma característica ruim na pessoa em uma semana que eu tô convivendo ali com ela. Primeira DR foi, acho que foi até menos, 5 dias, eu acho. Aqui você demora quase anos para poder ter um melhor amigo, para poder ter uma pessoa chegada a você. E, cara, aí a questão que todas as outras pessoas optaram por votos foi questão de afinidade. Só que eu mesmo assim tentei achar algum outro motivo que fosse um pouco mais justo, a não ser só questão de afinidade. Porque questão de afinidade é tempo, não tem o que fazer.